Olá pessoal, esse é o podcast Mercado e Finanças do Diário do Comércio. Eu sou o Davi Maciel e hoje teremos uma advogada especialista em direito tributário, Fabiana Bambirra, para desvendar a reforma tributária. Vamos abordar de forma objetiva e dinâmica como essas mudanças impactam os investimentos, as empresas que querem investir no Brasil e principalmente a todos os empreendedores que estão nos assistindo agora. Preparem-se para esclarecer tudo de um jeito simples e direto. Bem-vinda, Fabiana. Pessoal, vamos passar aqui um pouquinho sobre quem é a Fabiana e um pouco do currículo dela. A Fabiana ela é sócia da Dornas Bambirra Advocacia, ela é especialista em direito tributário, com uma sólida experiência em contabilidade, planejamento tributário, com mais de uma década de atuação, destaca-se por oferecer soluções estratégicas que unem eficiência e segurança jurídica. Na Dornas Bambirra, sua atuação reflete um compromisso inegociável com a advocacia eficiente, pautada na segurança jurídica e no cuidado com cada cliente. A Fabiana ela acredita que com estratégia é possível crescer com segurança. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui do Diário do Comércio. E eu gostaria de saber com você, se você pode explicar para a gente, de forma geral, o que é essa reforma tributária, o que está acontecendo do ponto de vista fiscal no Brasil hoje com essa reforma tributária. Muito obrigada, Davi. É um prazer estar aqui no Mercado e Finanças para tratar de um assunto tão relevante como a reforma tributária. Para começar a falar de reforma tributária, Davi, primeiro precisamos entender que ela trata sobre a tributação sobre o consumo. Então, o que isso significa? Não estamos falando neste momento sobre a tributação sobre a renda, embora por meio de pacotes fiscais o governo volta e meia solta uma nova legislação prevendo aí alterações sobre a renda, às vezes investimentos. A reforma tributária em si, ela trata especificamente sobre o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. E o que propõe a reforma tributária? O que é a reforma tributária? É a unificação do PIS e a COFINS na CBS, que chamamos de Contribuição sobre Bens e Serviços, e a unificação do ICMS e do ISS no IBS, que chamamos de Imposto sobre Bens e Serviços. Essa nova sistemática é o que chamamos de IVA dual, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Na prática, o que ocorre? As empresas que hoje pagam PIS e COFINS passarão a pagar a CBS, ao passo que, independente se são hoje contribuintes de ISS, ICMS ou de nenhum deles, vão passar a contribuir com o IBS. A reforma tributária ela teve como ponto de partida a simplificação. Porque imagine só, hoje nós temos 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, 27 entes legislando sobre o ICMS. No âmbito municipal, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, cada um também com a sua própria legislação de ISS. Isso faz com que a gente tenha uma legislação muito esparsa, muito complexa e que muitas vezes conflitam entre si. Geralmente, o que é muito conhecido até pelos empreendedores que estão nos acompanhando hoje, é a guerra fiscal. O Estado X promove um incentivo fiscal para a indústria Y se instalar lá. E aí, com isso, faz com que, ainda que logisticamente fosse mais interessante se instalar em outro estado, por um benefício fiscal, a indústria vai para aquele onde ela teve o incentivo do Estado. Além disso, o que a gente... Vou botar do além disso. Em relação a essa guerra fiscal também que acontece entre os estados, tem um ponto interessante também que, por exemplo, às vezes tem algumas indústrias de peças, por exemplo, de moto, são instaladas em São Paulo, mas a moto em si ela não é montada em São Paulo, mas ela é montada numa fábrica lá em Manaus, por causa do benefício tributário lá em Manaus. E aí essas peças dessas motos descem pela rodovia até chegar no Porto de Santos
entra no Porto de Santos, vai de barco até o porto lá no Pará, lá no Nordeste, no Norte do Brasil, entra numa ferrovia, numa rodovia ou numa hidrovia até chegar em Manaus, na Zona Franca de Manaus, monta-se a moto lá, volta com a moto de volta numa rodovia, numa hidrovia, desce tudo de navio até chegar no Porto de Santos de novo, e ela volta e é revendida em Manaus, em São Paulo. Então, assim, do ponto de vista logístico, isso não faz o menor sentido, mas isso acontece, né? Tem gente que acha positivo, tem gente também que acha isso até uma perda de dinheiro, de investimento por conta esse aumento na demora para entregar um determinado produto só por conta de impostos, né? Mas explica para a gente também sobre quando que as regras da reforma tributária vão passar a valer. Que a gente sabe que tem algumas que já foram aprovadas, tem algumas que ainda estão sob análise do Congresso, do Senado, enfim. Conta para a gente sobre quando que essas regras da reforma tributária vão passar a valer. O importante, antes mesmo de dizer quando elas passarão a valer, é importante que o empreendedor ele tenha em mente quais são essas regras, porque o ponto de partida para a reforma tributária foi a simplificação, justamente de enxugar essas normas. Teoricamente, teríamos um sistema mais simples, porque o Brasil ele é globalmente conhecido pela complexidade tributária, e esse sistema de reforma tributária ele prevê, inclusive, afastando essa narrativa que você trouxe, dessa dificuldade logística, mas que às vezes é ocasionada por um incentivo fiscal. Ela traz alguns preceitos que são muito relevantes no dia a dia das empresas. E quais são eles? A uniformização de alíquotas, ou seja, a regra geral é que para todas as operações com bens e serviços vai se aplicar uma mesma alíquota. Se você não estiver ali enquadrado numa alíquota diferenciada e que já vem prevista ali no texto da Constituição e na Lei Complementar 214 de 2025, que consolidou a reforma tributária, você, em regra, vai pagar essa alíquota única. Além disso, tem o princípio da contribuição, da tributação no destino. O que significa? Você está aqui em Belo Horizonte, compra uma televisão de uma empresa que está em São Paulo para entregar na sua casa de praia lá em Florianópolis. Onde vai ser essa tributação? Lá em Florianópolis. Com isso, a gente consegue mitigar e diminuir a questão da guerra fiscal, porque não vai existir mais os incentivos fiscais, eles já têm prazo, os que existem já têm prazo para extinção, e com esse princípio da tributação no destino, o que cada município, o que cada estado acha não vai mais acontecer. Então, além disso, também fala-se que é o grande ponto da reforma tributária, que é a não cumulatividade plena, ou seja, o crédito de IVA que foi pago na cadeia anterior, você poderá aproveitar na cadeia, na sua fase, sobre aquele valor que você agrega ao produto ou serviço, e justamente por isso o nome, IVA, significa Imposto sobre o Valor Agregado, e com isso traz para as empresas a previsibilidade dos custos tributários. Hoje, o cliente não sabe o que é preço e o que é tributo, porque a gente ainda está sobre uma sistemática de tributação em efeito cascata, onde não há o aproveitamento desses créditos. Então, respondendo essa pergunta, quando isso entra em vigor? A partir do ano que vem, em 2026, haverá a entrada de alíquotas testes para CBS e IBS. O valor que for apurado, ele vai ser deduzido do montante ali que as empresas teriam para pagar de PIS e COFINS. A partir de 2027, extingue, acaba o PIS e COFINS e entra integralmente a CBS. Em paralelo, inicia-se o regime para a cobrança do IBS, que vai transitar concomitantemente com o ISS e o ICMS até 2033,
Quando, então, o novo sistema vai estar inteiramente sob vigor. O ponto que é importante trazer é que empresas que hoje não pagam o ISS, com a nova sistemática, ela vai pagar o IBS, então não haverá mais compensação, né? Eu só pago o ICMS, ou eu não pago nenhum dos dois. Como é que vai ficar? Se você não estiver ali entre as regras de exceção, você vai pagar a alíquota cheia prevista para o IBS e para a CBS. E pensando nesse prazo, né, que a gente tem até a entrada em vigor das alíquotas, as alíquotas testes, enfim, que tipo de estratégia de planejamento tributário que você recomendaria para os investidores ou para as empresas hoje? O que eu vejo primordial na questão de um planejamento, principalmente quando visa essa simplificação do sistema, que embora a gente diga, né, dessa simplificação, na prática a gente ainda não a vê, porque a lei complementar que cuidou de tratar da reforma tributária, ela já é muito extensa, ela não trata sobre todos os pontos, e muitos dos pontos ainda faltam um pouco de clareza. Então, ainda virão novas legislações para regular todos os pontos que foi definidos pela reforma tributária. E o que eu vejo primordial, assim, como planejamento estratégico, é o empreendedor ele se antecipar aos impactos financeiros que a reforma tributária vai gerar, focado muito na eficiência operacional e na questão dos custos e logísticas. Por quê? Um exemplo prático. Eu acho indispensável os empreendedores revisarem os seus contratos, justamente para prever cláusulas que mitiguem esses impactos financeiros que vão decorrer da reforma tributária. Pensa comigo, hoje você precifica o seu trabalho de uma forma, você tem um contrato aí de longo prazo, ou seja, em 2027 ele ainda vai estar vigente, e se você não tiver um contrato que há cláusulas que te assegurem o reajuste do preço, o reequilíbrio contratual, a responsabilidade tributária, você, quando chegar o momento de passar isso para o seu cliente, você não consegue. Então, você precisa estar amparado por um bom contrato. Outra forma que eu vejo de estratégia do planejamento é o mapeamento de fornecedores. E por quê? A gente estava falando aqui agora da não cumulatividade plena, ou seja, para eu aproveitar o crédito, a pessoa anterior tem que ter pagado o IVA dela. Então, pensando na sistemática do Simples Nacional, em nenhum momento eu estou aqui dizendo que o Simples Nacional vai deixar de existir ou vai perder competitividade, mas o fato é que empresas optantes pelo Simples Nacional e que não optem por serem contribuintes do IBS e da CBS, elas vão gerar pouco crédito para os seus clientes. E aí vem duas perguntas. No contexto da sua empresa, é interessante ter um fornecedor que te gera poucos créditos? E, por outro lado, para a empresa optante pelo Simples Nacional, que não é contribuinte regular do IBS e da CBS, faz sentido ele se manter neste regime? Ou ele vai perder a competitividade? Faz sentido ele ser optante por esse regime, mas também ser optante pelo pagamento regular do IBS e da CBS, ou faz sentido ele mudar de regime tributário? Então, acho que são os aspectos primordiais e iniciais que os empreendedores precisam ter conhecimento, porque isso impacta a forma de como faz o negócio. Essa parte de revisar os contratos que tem vigentes, cara, eu acho muito importante, porque, né, muitas empresas têm, de fato, ali centenas de contratos, às vezes, vigentes, que estão ali para receber pagamentos, inclusive até né, que dependem ali de algum tipo de aluguel ou de rendimentos desses contratos vigentes, e isso pode impactar diretamente a margem de lucro dessa empresa, né? Porque se tem ali um aumento da alíquota de imposto, significa que, em tese, né, a sua margem de lucro está sendo afetada. E se não tiver essa revisão contratual ali, de fato, né, pode prejudicar muitas empresas no Brasil. Ela vai acabar sendo surpreendida, né? Sim, porque o que eu sim. ouço muito no meu dia a dia é: Fabiana,
o meu preço vai aumentar, o meu custo vai aumentar, então, consequentemente, meu preço vai aumentar e eu vou repassar para o meu cliente. E na prática não é bem assim. Se você não tem um contrato que te respalda para fazer isso, você acaba sofrendo os impactos. Não, acho que está suficiente. E, né, conta pra gente também um pouquinho sobre como que está essa questão, né, da isenção de imposto, né, desse projeto, né, a intenção do governo de fazer uma isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000 e também, paralelo a isso, com uma intenção de tributar ali lucros e dividendos, né, porque, né, como a gente estava mencionando há pouco, né, quando se tributa ali uma empresa, né, ou até mesmo o sócio dessa empresa, esse imposto ali, no final da conta, não é a empresa que está pagando, é o consumidor que está consumindo aquele produto ali que vai pagar esse imposto. Né? Explica para a gente como que está essa questão, né, da tributação de lucros e dividendos e dessa isenção de imposto de até R$ 5.000. Você acha que vai para frente, que não vai? Como que está essa questão? Esse é um ponto interessantíssimo e ele já está relacionado àquele pacote de medidas fiscais que eu mencionei no início da nossa conversa. O governo propôs um projeto de lei visando aí a isenção do imposto de renda pessoa física de quem ganha até R$ 5.000 e a redução proporcional para quem ganha até R$ 7.000 mensais. Só que ele precisa de uma forma para compensar a arrecadação. E, para isso, a previsão nesse projeto de lei de uma taxação do imposto de renda de pelo menos, né, a taxação mínima de até 10%. O que isso significa? As pessoas que tenham renda acima de R$ 50.000 por mês, elas estarão sujeitas a uma tabela, tem uma fórmula para se chegar qual é essa alíquota mínima que essa pessoa deve recolher a título de imposto de renda. E quando eu falo renda, é todo tipo de renda, seja ele o salário da pessoa, rendimentos de aluguéis, às vezes rendimentos de aplicações em ações. Então, engloba tudo, não é somente aquilo que hoje é considerado tributável, inclusive os dividendos. O projeto foi muito difundido como a taxação de dividendos, mas, na verdade, ele pretende reformular a forma de taxar, né, tributar o imposto de renda pessoa física, alcançando aí o que se chama, né, de super ricos, com um discurso justamente de justiça tributária. Só que, na medida que você isenta e reduz parcela da arrecadação, você precisa compensar de outra forma, e esta é uma das formas como o governo tem previsto. Eu acredito que a grande possibilidade do projeto passar, principalmente no que tange a isenção dos 5.000 e a redução proporcional dos 7.000. Por outro lado, a questão da taxação dos 10%, eu acho que vai ser o grande trabalho do Congresso nessa negociação, porque isso, inclusive, pode impactar a economia. Na medida em que a classe média deixa de pagar impostos, ela passa a consumir mais, e isso também pode influenciar ali na nossa taxa de juros, e que já está muito elevada. Uhum. E, por outro lado, o efeito desse projeto pode trazer impactos que não são aqueles que o governo espera de aumento ou compensação da arrecadação. Pode incentivar que as pessoas deem saída fiscal do país para países que têm uma tributação mais favorecida. Um exemplo clássico é o que nós tivemos na Noruega. Então, com isso, as pessoas dando saída fiscal, muitas empresas fecham, geram menos empregos, então geram impacto na economia, e eu acho que é justamente por isso que o Congresso vai ter que trabalhar muito bem este ponto. Essa questão, né, da carga tributária no Brasil é, de fato, né, um peso muito grande. Né? Eu estava até fazendo um estudo breve né, sobre essa questão tributária e fiscal no Brasil, e também, né, você até citou a Noruega, né, em alguns países, né, existem alguns fundos de investimento do governo mesmo, que servem ali para gerar dividendos para o governo,
para que a carga tributária na população seja diminuída. Né, como o governo ali gerando, né, como se fosse se virando para arrumar o próprio dinheiro em vez de cobrar dinheiro, né, da população. Né, a Noruega faz isso, tem um objetivo de fazer isso, né, num fundo de investimento deles através do rendimento do petróleo que eles conseguem lá, mas, né, a qualidade do serviço público que oferece lá e pela quantidade de pessoas, de fato ali, né, somente isso não faria sentido, não daria para financiar esse serviço público. Né, mas e aí, de fato, ali as pessoas têm que participar contribuindo de impostos. Agora, por exemplo, tem a questão da Arábia Saudita, por exemplo, que tem uma população maior, que consegue contribuir com menos impostos e também com esse fundo de investimento gerido pelo próprio governo, que inclusive, né, salvo engano, está patrocinando até a Copa do Mundo de clubes. Eles recebem dinheiro para evitar com que a população seja onerada, né, em demasiado. E aqui no Brasil a gente tem essa questão tributária elevada porque o governo ele quer fazer isenções, né? Talvez aprove ou não essa questão de tributar os mais ricos, enfim, que talvez, muito provavelmente, vão dar saída fiscal, vão fugir do Brasil, né? Porque a gente tem vários exemplos disso no mundo inteiro, dos ricos saindo do país onde aumenta essa tributação, mas, por outro lado, o governo ele não reduz a quantidade de despesas, né, que ele tem que ter. Então, né, isso é um problema para o governo, né, para ser resolvido. Mas, né, para a gente fechar aqui, né, essa entrevista, que é de um tema muito bacana, conta para a gente um pouquinho sobre quais estratégias, né, você recomendaria para quem está começando a investir agora, ou algum tipo de mensagem para os empresários que querem abrir uma empresa no Brasil em relação a esse tema da reforma tributária. Que perspectiva que você tem em relação a isso, numa mensagem final para a gente aqui? O que a gente tem percebido é a constante alteração da legislação, seja para os investimentos, tributação de renda. Então, o que eu sugiro para os investidores e empreendedores, de um modo geral, é que estejam sempre bem assessorados, que as suas carteiras de alocação sejam feitas de acordo com o seu perfil de investimento, sempre assessorados por uma empresa de confiança, para que o dinheiro, né, que a pessoa ali tem para investir, a gente sabe o custo Brasil, ser empreendedor, como é difícil, então que essa alocação seja feita de acordo ali com os objetivos de cada pessoa. E o que eu vejo é a reforma tributária, embora traga bastantes incertezas, justamente por essa modificação constante da legislação, a gente não pode perder a esperança de que um país seja promissor, é um país que basicamente, né, a maior parcela são pessoas empreendedoras que geram riqueza, que geram empregos. Então, que os desafios que apontem, né, estão apontando, não sejam fatores para desmotivar o investimento, o crescimento. Então, no tocante aos investimentos, sempre estejam acompanhados por uma empresa que garanta a confiabilidade de onde seus investimentos estão sendo alocados. E sobre a questão de um planejamento, sempre ficar muito atento e assessorado a essas mudanças para que você não seja surpreendido. Uhum. Então, pessoal, né, esse foi um episódio muito bacana. Espero que todos tenham aprendido bastante sobre como está essa questão da reforma tributária no Brasil. A gente sabe que os impostos, às vezes, né, pegam a gente de surpresa, né, às vezes, principalmente para quem é um pequeno empreendedor ali, está montando o seu negócio e aí, de repente, fez ali uma venda e aí, de repente, chega um boleto do governo querendo que você pague ali com multa e juros. Com multa e juros. E aí, de repente, o governo ele vira um sócio dentro da sua empresa que só quer, né, pegar uma parte ali do trabalho que você teve ali ao longo do ano. Então, a gente sabe que, né, esse, de fato, é um tema importante para todos os empreendedores, principalmente, né, quem tem uma pequena e média empresa, pessoas do interior que têm ali o seu negócio, o seu comércio.
Então, espero que todos tenham aprendido bastante sobre esse tema e acompanhem os próximos episódios aqui, tanto do Mercado e Finanças, quanto dos outros programas aqui do Jornal Diário do Comércio. E sejam muito bem-vindos e assistam os próximos episódios. Até mais, pessoal. Obrigada.